No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Estamos começando agora mais uma edição do Jornal Solo Notícias, levando muita informação e prestação de serviço para você. Lembrando que o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Ronildo Gonçalves e hoje comigo está João Alcides. Boa tarde, João Alcides. Boa tarde, Ronildo. Estamos chegando para mais uma edição do Solo Notícias. Eu sou João Alcides e a partir de agora você vai ficar sabendo o que acontece na região de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, na Bahia, no Brasil e no mundo. O Solo Notícias. Teixeira de Freitas registra percentual baixo em imunização contra a Covid-19. A cidade de Teixeira de Freitas anuncia unidades que irão retornar às aulas presenciais no Ensino Fundamental 2. Estudo aponta que brasileiro gasta mais com pão francês do que com frutas, arroz e feijão. O Estado deve ampliar a oferta de educação integral para mais de 25% das unidades baianas de ensino. 100% dos profissionais da educação completaram o esquema vacinal em Porto Seguro. Isso e muito mais em um minuto. Continue conosco. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Caravelas está realizando a coleta de informações para atualizar o cadastro e o inventário municipal. Essas duas ferramentas são importantes para mapear o trade turístico, que inclui hotéis, pousadas, lanchonetes, agências e empresas de transporte e passeios turísticos. O envolvimento dos representantes desse setor é fundamental para organizar e fortalecer o turismo de Caravelas. Faça parte desse momento histórico. Nosso município precisa de você. Colabore, participe. A pandemia está aí, mas logo vai passar. E quando isso acontecer, os turistas vão preferir destinos mais preparados, com melhor infraestrutura e mais organizados. Prefeitura de Caravelas. Governo, tudo por você. O Solo Notícias. Seguimos com o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Continue conosco e fique bem informado. Saúde. A gente começa essa edição falando da vacinação contra a Covid-19. As pessoas imunossuprimidas deverão receber mais uma dose contra a doença a partir de setembro. O Ministério da Saúde também anunciou que haverá redução do intervalo dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca. Confira. A orientação do Ministério da Saúde é que pessoas com mais de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há 6 meses tomem mais uma dose da vacina contra a Covid-19. O reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação e será realizado, preferencialmente, com uma dose da Pfizer e como alternativa com os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. O reforço já começa na segunda quinzena de setembro. Nós sabemos que há vacinas no Programa Nacional de Imunização que têm uma eficácia muito baixa em indivíduos acima de 80 anos. Então, começaremos nesses indivíduos acima de 80 anos, aplicar um reforço e vamos até aqueles com 70 anos. Além dos idosos, pessoas imunossuprimidas, como por exemplo transplantadas, que terminaram o esquema vacinal há mais de 28 dias, também receberão uma terceira dose de reforço. Enquanto completamos esse esquema de vacinação, esperamos os dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou, que será realizada em parceria com a Universidade de Oxford, para termos mais respostas de como conduziremos esse reforço aos demais brasileiros que devem ser imunizados. Também foi anunciada pelo Ministério da Saúde a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas.
A previsão é que este novo período para aplicação da segunda dose desses imunizantes também passe a valer a partir da segunda quinzena de setembro. O Solo Notícias. Saúde. Teixeira de Freitas registra percentual baixo em imunização contra a Covid. Segundo a base de dados da CESAB, até quinta-feira, dia 19 de agosto, Teixeira de Freitas, que é o 8º município em população da Bahia, mostrava um percentual baixo sobre a imunização contra a Covid-19. O município é o último em percentual de vacinados, ou seja, entre os que tomaram as 2 doses ou dose única contra o novo coronavírus. A assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde Teixeira de Freitas disse que a gestão tem trabalhado para aumentar a ampliação da segunda dose e indicou que vem fazendo o trabalho de divulgação intenso sobre as ações de vacinação. A assessoria de comunicação da Secretaria de Teixeira de Freitas disse que a gestão tem trabalhado para aumentar a aplicação da dose 2 e indicou que vem fazendo o trabalho de divulgação intenso sobre as ações de vacinação. O Solo Notícias. Um país com dimensões continentais precisa de grandes soluções de inteligência territorial, unindo a expertise de quem sabe mapear os territórios com a tecnologia de quem sabe operar a transformação digital. O SERPRO começou as entregas do sistema Titula Brasil. O INCRA ganha uma ferramenta que agiliza seu trabalho de fazer com que milhares de documentos titulatórios sejam expedidos. Isso regulariza a situação de cidadãos que ocupam terras da União pacificamente há muitos anos, permitindo que acessem programas de incentivo e contribuindo para o desenvolvimento da região e do país. O Titula Brasil é uma solução com módulos acessados via web e dispositivos móveis. Um projeto elaborado no escritório pode ser demandado para colaboradores via celular, que vão a campo com os planos de trabalho e todos os dados necessários. Ter acesso a tudo isso em localidades distantes, operando uma série de funcionalidades mesmo quando não há internet por perto, é um apoio fundamental para a regularização fundiária do país. Titula Brasil. Fazendo chegar o título a quem tem direito à terra. Feiras livres de todo o país estão se preparando para a retomada das atividades. Mas, para respeitar o distanciamento social, é preciso se adaptar aos novos procedimentos de segurança e higiene. Até os hábitos de atrair a freguesia no gogó e oferecer amostras de alimentos para degustação têm que ser suspensos por enquanto. Deixe os preços à vista e arredonde valores para evitar o troco. Feiras livres devem ser realizadas em ambientes ao ar livre ou em espaços cobertos bem arejados. A força para recomeçar está em cada empreendedor e o Sebrae está presente nessa retomada para ajudar você a cuidar da gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Solo Notícias. Economia. O governo federal publicou uma portaria de redução voluntária de demandas de energia elétrica. O objetivo é ganhar a colaboração de grandes indústrias consumidoras e também da própria administração pública e garantir a segurança do fornecimento de energia no país nesse momento de escassez de chuva. Confira. O governo adotou uma série de medidas. Uma delas foi publicada nesta quarta-feira e determina que os órgãos do governo federal devem reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022. Entre as recomendações está programar o ar-condicionado das repartições públicas para 24 graus ou mais, programar os computadores para entrarem em modo de espera quando o usuário se afastar, reduzir a iluminação de corredores e garagens e adquirir equipamentos de maior eficiência energética. A administração pública federal ela tem mais de 22 mil prédios. Então, é um grande consumidor. Em todas as suas esferas, há uma indicação de uma meta. O governo também lançou o programa de redução voluntária de demanda de energia elétrica, voltado para grandes consumidores, como a indústria.
As ofertas devem incluir reduções para períodos de 1 a 6 meses, sendo pelo menos 5 megawatts de economia por hora. Quem economizar vai ter compensação financeira. Enquanto a situação não se regulariza, a recomendação é que todos os consumidores economizem energia, já que a previsão de chuvas para as próximas semanas continua abaixo do esperado. Entre 2021 e 2022, nós vamos agregar ao sistema de transmissão de energia 16 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa 10% do que nós temos hoje. Não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro. O Solo Notícias. Educação. Teixeira anuncia unidades que irão retornar às aulas presenciais no Ensino Fundamental 2. Para seguir o cronograma de aulas presenciais da Rede Municipal de Teixeira de Freitas, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Cultura, informa sobre o retorno das aulas para o Fundamental 2. Segundo a secretária de Educação, Regiane Schweit, o município está retornando com as unidades que estão aptas para receber os alunos da melhor forma. O objetivo da Secretaria de Educação é garantir o retorno presencial seguro para os alunos e funcionários. A lista com as escolas municipais que terão o retorno das aulas está no solo.com.br. Cidadania. O Tribunal de Contas da União aprovou o edital para o leilão do 5G previsto para outubro. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre a importância dessa nova tecnologia para o país. Confira. Além de levar a internet para os brasileiros que não têm, nós teremos investimentos em vários setores. O agronegócio, por exemplo, com o 5G tem estudos que ele cresce até 20% ao ano. O agronegócio brasileiro vai ser o principal beneficiado, né? Porque todo o mundo inteiro está olhando, esperando, aguardando o dia do leilão para começar a investir o 5G no agro. Setor de mineração, de portos, da educação, por exemplo, nós teremos 85% das escolas com o 5G standalone, além de levar a internet para todas as escolas do Brasil. Nenhuma escola ficará sem 5G. Vamos falar um pouco de segurança pública. A gente viu nos lugares que a gente viajou, nos países onde já tem o 5G e as empresas demonstrações, é inacreditável que nós teremos de segurança pública, até porque as empresas terão robôs de segurança, né? Nós teremos carros automotivos que funcionará sem motorista, ônibus escolar, tratores na lavoura que não precisarão de motorista. Nós teremos a telemedicina, a medicina à distância. Um médico aqui de Brasília pode fazer uma cirurgia num paciente no interior do meu estado, do Rio Grande do Norte, sem precisar estar lá à distância. Então, realmente é um novo mundo, a revolução que nós teremos aqui no Brasil. O Solo Notícias. Saúde. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, identificou que apenas 10 produtos concentram quase metade do consumo alimentar da população brasileira. O professor de economia da universidade que conduziu o estudo, Walter Bellick, concluiu que a dieta do brasileiro está monótona. Dentre esses produtos está arroz, feijão e o pão francês. Outra conclusão foi de que o prato do brasileiro costuma ter uma quantidade grande de carboidratos e pouca variedade de vitaminas. Encabeçando a lista dos carboidratos está o pão francês. Com ele, os brasileiros gastam por mês cerca de 1 bilhão e 200 milhões, quase o dobro do que gasta com banana, laranja e maçã juntos. Outra comparação mostra que os gastos com o pão francês, que também é conhecido como pão de sal, superam as despesas com arroz e feijão. O Solo Notícias. Para o SESI, o futuro da indústria passa por soluções para melhorar o desempenho humano e aumentar a produtividade. O Centro de Inovação SESI em Ergonomia desenvolveu um conjunto de soluções participativas para projetos de novas situações de trabalho e intervenções corretivas, com foco nos fatores humanos e na gestão integrada. Tecnologias de ponta permitem a obtenção e análise de dados mais confiáveis e assertivos.
Softwares de simulação de ambientes permitem identificar e eliminar os riscos ergonômicos ainda na fase de projeto. O resultado são ambientes de trabalho mais seguros, com menor custo e maior produtividade. O SESI apoia a indústria de todo o país, identifica tendências e desenvolve soluções inovadoras para melhorar a segurança e a saúde do trabalhador. Acesse sempresesesenai.com.br e veja como o SESI e o Senai se preparam para o futuro hoje. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O Solo Notícias. Economia. Nos primeiros 7 meses do ano, a arrecadação federal superou R$1 trilhão. Em junho, atingiu o maior valor para um mês em 27 anos, com mais de R$171 milhões arrecadados. Confira. Foi a maior arrecadação para meses de julho desde o começo da série histórica da Receita Federal em 1995. Ao todo, o recolhimento de tributos no mês passado superou R$171 bilhões, um acréscimo real, descontada a inflação, de mais de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses resultados, eles confirmam, de um modo inquestionável e sem dúvida alguma, reafirmando o que nós já havíamos dito nos meses anteriores, uma recuperação da economia brasileira, importante recuperação, que se torna evidenciada no indicador arrecadação de tributos federais. No acumulado de janeiro a julho de 2021, a arrecadação federal atingiu mais de R$1 trilhão, o que representa um aumento real, descontada a inflação, de 26% na comparação com os 7 primeiros meses do ano passado. No período se destacaram os tributos sobre a atividade produtiva, tanto para a indústria como para o setor de serviços. Usando uma média móvel de 12 meses, a arrecadação já é o recorde histórico. Quer dizer, já passamos acima, já estamos acima, então, naturalmente, o PIB ali na frente vai estar acima também. O Solo Notícias. Educação. O Estado deve ampliar a oferta de educação integral para mais de 25% das unidades baianas de ensino. O projeto de lei que prevê a implantação do Programa de Educação Integral Anísio Teixeira no Estado foi aprovado na última terça-feira, dia 24, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. O texto, que aguarda a sanção do governador Rui Costa, garante a ampliação da oferta do ensino na modalidade integral e estabelece, entre outras garantias, a criação da rede colaborativa de aprendizagens como espaço de disseminação, compartilhamento e troca de experiências, visando a melhoria dos indicadores de qualidade das unidades com tempo estendido. De acordo com dados da Secretaria de Educação e Cultura, a Bahia conta com 208 unidades escolares em tempo integral na rede de ensino. Destas, 35 estão localizadas na capital baiana e 173 no interior do estado. Segundo a Secretaria, a partir da aprovação da lei e dos investimentos da gestão estadual, a implantação do modelo será acelerada. Cidadania. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília das comemorações pelo Dia do Soldado. A data também marca o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Confira.
Pela quarta vez em 96 anos, a espada original usada por Duque de Caxias saiu do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ela foi exibida como símbolo nacional durante a solenidade do Dia do Soldado. Duque de Caxias lutou pela independência do Brasil e liderou a vitória de várias batalhas. O comandante do Exército lembrou que um soldado, além de defender o país, está presente no dia a dia do cidadão brasileiro. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, no apoio à vacinação, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou instituições e personalidades civis e militares pelos serviços prestados ao país e assistiu o desfile de tropas, veículos e cavalaria. O Solo Notícias. Regional. 100% dos profissionais da educação completaram o esquema vacinal em Porto Seguro. Uma grande notícia para a educação de Porto Seguro. 100% dos profissionais de educação completaram o esquema vacinal. A imunização dos profissionais é resultado de uma ação conjunta da Prefeitura através das secretarias da Saúde, de Educação, Serviços Públicos e Manutenção. A vacinação desses profissionais é um passo importante para a educação do município, dando mais segurança para a retomada gradativa das aulas em formato híbrido. A vacinação dos trabalhadores em educação abrange todos os profissionais em atividade nas redes públicas federal, estadual e municipal e também na rede privada de ensino. O Solo Notícias. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência aqui no Solo Notícias. O nosso objetivo é informar com qualidade e prestar um serviço responsável. Esperamos você amanhã, no mesmo horário, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Com essa frase, finalizo a minha participação no jornal de hoje. Boa tarde, João Alcides. Boa tarde, Jailton Moraes. Boa tarde, André Lopes. E para você que nos acompanha, uma boa tarde e uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Boa tarde, Ronilton. Boa tarde, Jailton. Boa tarde para André. Que Deus abençoe e que possamos ter uma tarde com muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.